Boa noite, mais um programa Palavra Franca. Hoje, uma edição especial, na verdade, mais do que especial, porque nós estamos abrindo aqui uma edição extra, quarta-feira, para trazermos aqui algumas novidades. Mas antes, gente, antes de apresentar meu convidado, eu quero dizer que o Brasil cada dia mais me surpreende, né? E eu falo especificamente desse show de horrores que está sendo esse julgamento, né? Ao ponto de um juiz dizer que o tribunal é dele. Quando um juiz diz que o tribunal é dele, sem nenhuma, cerimônia, sem nenhuma reserva, é sinal de que a democracia já foi para o ralo, já tem tempo, né? E isso somado aos desmandos, ao rasgar a Constituição, né? E outras coisas mais. Cremos que o Brasil tem jeito, e eu acho que 25 não vai terminar do jeito que começou. Mas estamos ainda no meio do ano, ainda tem muita água pela frente. O Brasil não é para amadores. Gente, eu vou receber hoje aqui, e essa edição é para quebrar o protocolo e receber um grande empresário de Valparaíso, pioneiro. Ele que é empresário do ramo de telecomunicações, sócio proprietário da Soltel Telecomunicações aqui em Valparaíso. A melhor internet, viu, pessoal? Procura aí Soltel, a melhor internet da região. E também no ramo da engenharia civil, a Valentina Construtora, dirigida, liderada pelo nosso amigo engenheiro civil, empresário, empreendedor, que eu tenho o prazer de receber aqui na minha bancada, Alessandro Solano Labanca, gente. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Solano. Boa noite, meu amigo. Que satisfação estar aqui. Tava devendo a visita. Há um tempo, né? Já tem muito tempo. Já tem tempo. Muito tempo, mas uma hora chega. E chegou. Muita satisfação. Trouxe até um negócio pra você. Ô, rapaz! Olha Rapaz, só. tem surpresa aqui hoje aqui! Epa! Tem uns brindes especiais aí. Rapaz, preste A bem Valentina. atenção. Esse homem Pode aqui não é mostrar. brincadeira não, rapaz. Esse aqui é meu amigo Solano e ele fez questão de trazer bem discreto, viu? Para não chamar a atenção. Produção! Realmente prepara aí a caneca, porque o homem tem direito a levar uma caneca, viu? Porque o homem trouxe brinde. Hoje tem caneca. Olha aí, ó. Gente, o negócio é chique, viu? Patrocínio hoje da Valentina Construtora, é isso mesmo, né? É isso aí. E da Soltel Telecomunicações. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Gente, eu vou aproveitar, e aí se você me der a liberdade, se você me autorizar, os nossos ouvintes hoje vão participar. E quem responder aí, ó, quem comentar aí, hashtag Palavra Franca, vai ganhar um chaveiro. Vai ganhar um chaveiro da Valentina Construtora. Ó, gente, marca registrada e a melhor. Quer construir, chama meu amigo Solano, viu? Obrigado, meu amigo. Maravilhosa surpresa, né? Produção, prepara aí, vai ter que levar a caneca, não tem jeito não. Meu amigo Solano, antes de tudo, e aí, gente, matando uma curiosidade que eu queria saber mesmo, né? E aí quero aproveitar para fazer aqui pública essa pergunta. O homem é lá de Anápolis, né? O homem é anapolino, é isso? É isso aí. É anapolino. Como é que o anapolino veio parar aqui no Valparaíso de Goiás? Conta para nós. Então, nascido a caminho de Brasília, mas a minha querida mãe, que eu acho que está acompanhando, um beijo. Meu nome dela? Dona Branca. Um abraço, Dona Branca. Parabéns, viu? E aí ela já tinha uma empresa lá, em Anápolis, mas eu não quis nascer no DF, né? Porque ela também tinha uma loja aqui no DF, mas eu quis nascer lá no chão goiano, pé rachado. E foi lá. Sou de Anápolis, gosto muito da cidade linda, maravilhosa, né? E quando chegamos no Valparaíso, isso já tem quase 40 anos. O tempo passa, né? Rapaz, tem um tempinho, viu? Olha aí, gente. Já estamos indo para 40 anos, é muita coisa. Muita coisa.
E aqui ficamos. Depois que a gente pisa aqui, não consegue mais sair, não sei o que acontece. Quem bebe da água do Val não volta mais, não. Não tem jeito, não sai, né? Não sai mais, não sai mais. Você também é uma vítima dessa água aqui. Eu já tô com 28 anos. Pois é. Mas eu tô novinho comparado ao meu amigo aqui, que, né? É mais experiente do que eu, né? Tá aí, ó, tá assistindo e mandando um abraço pra você, sabe quem? Etevaldo Souza. Conhece essa figura? Grande Etevaldo. Um abraço, Etevaldo. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar aqui, né? Eu tive o meu retorno à Associação do Comércio e Indústria de Valparaíso de Goiás, entidade que eu já tenho quase 15 anos que eu, né, participo, que eu apoio, que eu sou membro. Mas retornei agora e a culpa é sua, viu, Etevaldo? Baixinho, a culpa é sua e você vai pagar a conta. O boleto vai chegar aí, viu, Etevaldo? Inclusive, hoje nós estivemos lá na Agropecuária de Brasília. Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Anderson Soares, nosso presidente da Cival, né? Presidente Anderson. Joaquim da Império. Acho que tá acompanhando também, viu? Grande Joaquim. E nossa amiga Etevaldo. Estivemos hoje em comitiva lá na Agropecuária de Brasília, viu? Bacana. Uma grande experiência andar com essa turma aí, que no meio dos bons a gente fica melhor, né? É verdade. Abraço, pessoal, e obrigado aí pela audiência. Bom, você chegou aqui então em Valparaíso e já foi direto para a área da construção civil? Então, eu ainda era bem novinho, né? E aí a gente tem que estudar. Então, estudei nesse chão aqui. E depois eu tive que me formar. Na época não tinha nem faculdade, aqui ainda, né? Então, assim, na nossa época que nós chegamos aqui, não tinha nem supermercado. Tinha um só que chamava Britilar. Britilar, eu me lembro de Britilar. Você lembra disso? E tem um amigo meu que trabalhava lá, que era o Messias. Abraço, viu, Messias? Era o único mercado era que o único. tinha, né? Ali onde é agora, estão fazendo um shopping novo. Perto ali. Ali do lado ali, né? Perto do Jaó, né? Isso. Onde hoje é ali a loja americana. Ah, é na Americana. Era ali, tá certo. Era ali. Certo. Perto do Motel 2000. De frente a aquelas borracharias ali, a Padre Cícero. Padre Cícero. Isso é coisa antiga, viu, gente? Só para o pessoal raiz mesmo. É só para os raízes, é só para os raízes, é. Então, a gente buscou o conhecimento, né? Fizemos faculdade lá na UDF. UDF. Primeira turma de engenharia civil da UDF, né? Participei também do Grêmio, né? Da União dos Estudantes lá da universidade, né? Fui presidente por 2 mandatos, inclusive. E isso, assim, sempre tive essa participação. Sempre fui muito classista, né? E o cooperativismo sempre esteve junto comigo, Desde também sempre. com o empreendedorismo. Isso aí não falta. Então, desde pequeno, sempre foi muito empreendedor. É uma característica de muito pequeno. Devo também um pouco disso aí para a Dona Branca, viu? Culpa da senhora. E é isso. E nós não paramos de estudar, inclusive até hoje assim, a gente tem estudado. Sim, sim. Estou terminando o mestrado né, e continuo estudando. Tem que buscar, não pode parar não. Tem que continuar. Conhecimento não ocupa espaço, né? Olha aí, um abraço aí especial aí. Olha, hoje eu tenho o privilégio de receber um grande líder aqui na bancada, que está trazendo inclusive a audiência do nosso amigo Anderson Soares, viu? Então, grande Anderson. Olha aí, pro presidente aí essa hora da noite, realmente, você tem que voltar, vai ter que voltar, viu? Um abraço, Anderson. Ele diz nosso aqui, presidente. Um grande abraço ao amigo Solano, grande história desse empreendedor pioneiro. O meu respeito e amizade contribui com o comércio de Valparaíso e também com a Cival. Palavras do presidente Anderson Soares. É isso aí. Olha. Não, vou até tomar um aqui, ó. Mas é água, viu, gente? É água, por enquanto, tá bom? Obrigado, presidente Anderson, pela participação. Obrigado, Etevaldo aí. Em nome aí da Fera Amazon de Goiás. Rapaz, é Amazon de Goiás. Em nome da construtora Valentina. Em nome da Soldel. Hoje recebemos o nosso amigo, diretor da Associação Comercial há muitos anos, empreendedor, e hoje está aqui batendo papo conosco o nosso amigo Alessandro Solano, filho da dona
Branca. Um abraço, dona Branca, viu, dona Branca? Bom, e aí, a sua primeira empresa já foi de construção civil, então? Na verdade, a minha primeira formação foi mais voltada à parte de eletrônica, informática e telecomunicações, né? Eu fiz várias graduações e cursos técnicos. E aí nós abrimos uma empresa pioneira na cidade. Isso já está 20 anos atrás. Sim. Quando a gente abriu uma empresa ali na Avenida do Valparaíso 2, bem na entrada ali, a qual a gente começou a trabalhar com internet, com telecomunicações, e tivemos essa grande sacada de, internet, Sim. chegou a internet. Há 20 anos atrás, a gente nem sabia direito o que era a internet. Sim, sim. E a gente não tinha acesso a ela, era muito difícil o acesso. O acesso era o famoso acesso discado. Sim, sim. Né? As placas, as velhas placas de acesso por telefone. E aí a gente iniciou um processo de prover internet através de um sistema. Naquela época a gente não tinha outros sistemas ativos, né? Nem as grandes empresas de telecom, mas a gente tinha o sistema via rádio. Via rádio. Né? E foi ali que começou. A gente começou a inserir o serviço de internet naquela época de alta velocidade, comparando com a discada, né? Comparando com a discada, era alta velocidade. Então, foi ali, nós fomos a primeira empresa registrada, a primeira empresa a ser licenciada na cidade de Valparaíso, em todo esse entorno sul. Não fomos a primeira. Isso aí, né, a gente registrou e junto à Anatel na época. Sim. Temos essa licença até hoje, inclusive, e é um orgulho, porque nós trouxemos tantos outros empreendedores, outras empresas que nasceram aqui, se tornaram grandes empresas, até muito maiores que a nossa, e estão de parabéns, porque o empreendedorismo é isso, é você se sacrificar, é você se dedicar, é você crescer, tá? E a gente está aqui para isso, né? E o desenvolvimento nosso, e não só o nosso, mas o da cidade, é a nossa visão. O Projeto Cidade é a nossa visão desde sempre, né? Mesmo antes da gente pensar em ser técnico, ser engenheiro, a gente já falava em cidade, realmente. E Valparaíso cresceu, né? Muito, né, meu amigo? Olha, gente, ouvir essa história é ouvir a história de Valparaíso. Que inclusive completa agora 30 anos, né? Exatamente. Estamos chegando a essas atividades aí de 30 anos da cidade. Meu amigo Soares pergunta assim, uma pergunta aqui do nosso presidente. Qual a sua opinião e o que você pode falar da importância de uma associação comercial como a Acival em Valparaíso de Goiás? Pergunta aí o nosso amigo Anderson Soares, nosso presidente da Acival. Obrigado, presidente, pela pergunta. Ele já começa pegando pesado. Ele já começa na canela, né? Olha, eu conheço o Brasil de norte a sul, né? E eu já vi muitas entidades e, assim, eu me espelho muito no sul. Sim. Tá? Sem discriminação, claro, nenhuma, mas no sul eu vi o que é realmente o que é empreendedorismo e, principalmente, meu amigo, cooperativismo. Então, ali você vê pessoas que dão a mão para você para poder caminhar juntos. Sim. Porque juntos conseguem realmente chegar mais longe. Né? Fazer melhor, produzir mais. E esse sentimento é o mesmo sentimento que a gente tenta trazer para Valparaíso. Valparaíso precisa disso. E uma entidade como a Acival, ela vem exatamente nesse sentido. Ela quer trazer a união, porque o setor produtivo, ele é quem manda na cidade. Ele que faz a cidade crescer. Ele que faz a cidade acontecer. Quem gera renda é o setor produtivo. Sim. Né? O governo, o município, o estado, eles não geram renda. Eles arrecadam. Sim.
Então quem gera renda é o vendedor, seja o feirante, seja um camelô, seja um empresário de qualquer ramo, seja uma pequena, uma média, uma grande empresa. Esses caras, né, e essas mulheres, esses homens e essas mulheres, né, são quem geram a renda dentro de uma cidade, que faz a cidade crescer. Então, a Cival representa isso. E eu tenho orgulho de fazer parte e espero que a gente possa fazer muito mais, Anderson. E todos que estão acompanhando a gente, que a gente realmente consiga fazer muito mais do que todo o trabalho que você, que toda a nossa equipe, que todos os nossos diretores vêm fazendo ao longo desses anos. E espero realmente que a gente possa fazer mais e fazer com que essa cidade realmente tenha orgulho, tá? Porque a Cival, ela atravessa fronteiras, né? No estado todo ela é reconhecida como uma entidade, né? E que está crescendo e que está levando pessoas. O Anderson está lá na FACIEG também, né? Como faz parte do conselho e todos os nossos diretores participam sempre que possível, efetivamente, não só na cidade, mas como você falou ontem, né? Foram lá no DF, e isso é comum, e isso é o cooperativismo, tá? Então, assim, eu espero que tenha respondido à altura aí, viu, Anderson? Essa pergunta foi, né? Brincadeira não, viu? Quero mandar um abraço pra minha amiga Nete, tá nos assistindo aí, que também é uma das pioneiras da cidade de Valparaíso. Um abraço para ela. Meu amigo Leonardo de Melo, do Guia do Valparaíso. Léo, é isso aí, ó, gente. Anunciei no Guia Comercial do Valparaíso de Goiás, meu amigo Léo de Melo. O Etevaldo escreveu grande amiga Nete, que bom estar aqui conosco hoje, neste grande programa Palavra Franca. Obrigado, Nete, obrigado, Etevaldo. A Nete diz, é um prazer reencontrar você, Etevaldo. Olha aí, programa Palavra Franca trazendo reencontros, né? E a Nete manda um abraço, né, ao Etevaldo e a todos que estão aqui no programa Palavra Franca. Estudamos juntos no Elefante Branco, diz aqui a Nete, né? É um grande prazer em ter um amigo na cidade. Muito bem, obrigado aí. Tá aí também o Romerito. Olha, rapaz, a audiência tá pesada aqui hoje, hein? Gente, o melhor centro automotivo da cidade, meu amigo Romerito. Um abraço, Romerito. Olha, você vai ter que vir de novo aqui agora. Não, você está trazendo o presidente, o vice-presidente, um dos maiores empresários aqui, Romerito, na área do centro automotivo, né? Nayara Souza, minha amiga Nayara, boa noite a todos. Solano, abraço, Solano. Satisfação é toda minha, viu? O poder da associativismo. Ela disse que espera ver o poder do associativismo através da Cival em Valparaíso. Muito bem. E um abraço também para RVTV Central, meu amigo Cláudio Cassiano. Jamilson, vou aproveitar, já que você está mandando abraço, eu não posso deixar, ele vai me cobrar isso, viu? Por favor. Ao meu querido tio Beto, também tá lá na casa da minha mãe. Tem que mandar um abração, tá? Fica com Deus, viu? Abraço. Abraço, meu amigo tio Beto. Gente, quem tiver aí participando e colocar aí hashtag Palavra Franca vai concorrer a um chaveiro da Valentina Construtora. Patrocínio aqui do nosso convidado, meu amigo Solano. Mas, gente, hoje também nós vamos tratar de um assunto aqui. Esse assunto é de suma importância, adentrando agora a pauta, né? Valparaíso vai fazer 30 anos de idade agora no mês de junho, né? E ela também tem problemas que também estão quase a completar 30 anos de idade. E o assunto que eu quero receba aqui meu amigo Solano com muita satisfação é para falarmos um pouquinho daquela cratera que tem ali às margens da BR-040, na altura do shopping Brasil Center Shopping aqui em Valparaíso. Uma cratera que já tem mais de 20 anos e tem se expandido nos últimos dias devido aos acontecimentos. Se amanhã, coincidentemente, né, eu acho que, ou providentemente também, né, amanhã teremos uma audiência pública na Câmara Federal, solicitada pela nossa grande líder, deputada federal, Leda Borges. Queremos mandar um abraço para ela, um abraço para o Francisco e parabenizá-la pela iniciativa. Meu amigo Solano, a grande pergunta que não quer calar, aquela cratera tem jeito?
Então, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Hoje vocês estão pegando pesado. Não estou aliviando, não. Palavra Franca, patrocínio da Construtora Valentina e da Soltel Telecomunicações. Vou tentar ser franco, então, né? Então, a gente acompanha o processo erosivo, né? A gente acompanha ele já tem 15 anos, aproximadamente. E tem 15 anos que a gente vem falando que ele vai chegar na rodovia. Sim. Né? A gente vem avisando, vem solicitando que realmente tenhamos providências. Né? Então, o processo todo, vamos tentar ser mais, né? Porque para quem está em casa, para quem está acompanhando, para entender o processo. Né? A Vossoroca, como ela é chamada, mais conhecida, né? É mais conhecida como Vossoroca, é um nome vulgar, mas é um processo erosivo. E não quando a gente fala de Vossoroca, a gente fala de um processo erosivo causado indiretamente pela ação humana ou apenas por força das chuvas, né, das águas de chuvas, as águas pluviais. Acontece que ali a gente não tem um fenômeno, né, de ação indireta, é uma ação direta. Né, o que proporcionou, o que ocasionou aquela erosão, né, que já se tornou uma cratera gigante. E eu vou dar números também assim que você for me perguntando, vou te dar vários números em relação àquela Vossoroca. Então, ela foi causada por instalações de drenagem pluvial que vem inclusive, né, e principalmente do outro lado da rodovia, ali do Jardim Oriente, da Morada Nobre, e provavelmente elas foram construídas há mais de 40 anos. Tem tempo, né? Então, as manilhas que ali estão, elas já são manilhas que restam apenas poucas. Porque durante o processo aí de mais de 20, 30 anos, né, antes da emancipação, aquilo já vinha acontecendo. Né? Então você tinha um sistema de drenagem que a princípio era funcional, mas você tinha uma cidade que era pequena. Você pega uma foto da cidade há 20 anos, há 30 anos atrás, você vê verde. Sim. Você vê muita área verde. Área que é, né, de grande capacidade de absorção de água. Quando você pega uma foto de hoje, você só vê concreto, você só vê telhado, né? Ou seja, só construção. Sim. E isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma falta de sistemas permeáveis, né, de água. Então, quando chove, você acaba gerando, né, uma estanqueidade muito rápida, né, satura muito rápido, porque a água não tem para onde ir, escoar. Ela não tem permeabilidade mais. Então acumula toda no nosso solo, né, ali superficial. E infelizmente a gente tem outra característica dessa região aqui, de toda essa região, que é uma região com solo muito argiloso, né? Vou tentar usar termos mais fáceis de entender. E a argila nossa região aqui, ela é muito superficial, ou seja, de imediato, assim que você já começa a cavar, você já começa a encontrar a argila. Então ela está muito alta, o que gera também um sistema de estanqueidade muito rápido, porque rapidamente a água que está permeando no solo, ela já encontra argila. E a argila, ela é um vedante. Então a água não vai passar. Entendi. Então ele satura muito rápido. Então tem essa outra característica que as pessoas também não entendem. Sim. Então o que isso gera no final? Gera uma fórmula de tragédia. Porque você tem uma declividade. Você pega do Totalville, que nem existia há 10 anos atrás, né, que hoje já tem ali mais de 9.000 unidades.
né? Um grande polo gerador de tráfego, né? Então são mais de 30, 40 mil pessoas ali e houve obra. Sim. E então, dali até a passarela são 5 quilômetros de declividade. E toda essa água vem para onde? Vem para Valparaíso. Né? Então ela deságua toda aqui. Então o sistema ele está totalmente colapsado. A gente não consegue mais orientar para onde tem condições de levar essa água. É muita água. E ela não é mais drenável, né? Ela não tem mais permeabilidade. Então é necessário resolver não só a Vossoroca, mas também resolver toda a situação. É necessário ter projetos realmente, e a gente já vem desenvolvendo há muito tempo esses projetos, para que a gente tenha condição, né, de ter realmente uma cidade que não fique alagada. Eu falava lá 10, 15 anos atrás, Jamil, se me permitir, sim, eu falava que a rodovia iria alagar. Isso aconteceu há 2 anos atrás, não sei se você lembra. Sim. Né? Nem ônibus conseguia passar, nem caminhão, porque alagou totalmente. Tudo. O shopping, inclusive o Brasil Center Shopping, ele ali alagou dentro do shopping inteiro, no térreo dele, infelizmente. Por quê? Porque a cada momento, né, se acumula mais água. E ainda nós temos o efeito natureza, que as chuvas que eram muito comuns, era um sistema de chuvas equilibrado, né? Hoje você tem chuvas que uma chuva só já cai a água que era para o mês inteiro. Então essa fórmula ela é muito propícia realmente a alagar a cidade inteira. E os sistemas de drenagem que não funcionam. E na maioria das vezes a gente não tem sistemas de drenagem na cidade, né? E cito aí infelizmente até o de Anhanguera, um projeto grande que eu cheguei a ser convidado a participar. Participei, mas logo no início eu preferi não dar continuidade ao meu trabalho, e a gente percebe que até hoje não foi entregue essa obra. Né? E uma coisa importantíssima, porque a Anhanguera ali, quem for da Anhanguera aí, que puder participar, né? E dar a sua contribuição aqui, a Anhanguera não pode chover. Não pode. Não pode chover, entendeu? E o sistema não funciona, não foi acabado, não está finalizado. Infelizmente, ali a população daquela região da Anhanguera, ela padece, ela sofre realmente só de pensar que vai chover. O céu fechou, o pessoal começa a sofrer, né? Então, voltando a Vossoroca, a gente tem ali, Jaimilson, 38 mil metros quadrados já foram comprometidos. As pessoas, quando olham só apenas aquele núcleo do processo erosivo, que é aquele grande buraco, né? Mas a erosão, o processo de erosão, ele já se deu em toda aquele terreno até chegar lá nos trilhos. Sim. Né? Que tem o trilho do trem que passa lá antes de chegar no afluente, que é o Ribeirão ali, na verdade é um córrego, né? Que se chama Barbatimão, né? Que deveria, interessante, né? Barbatimão, que deveria receber essa água, né? E aí você tem todo esse processo que foi ocasionado de forma não natural, né? Através da ação do homem, um projeto, uma execução provavelmente equivocada, que gerou esse transtorno todo. Então, o comprometimento da área é muito grande, né? É muito grande. Infelizmente, a gente só está culpando uma pessoa, na verdade o grupo de pessoas, né, que é o grupo que comprou o terreno, né? Mesmo que eles soubessem que já existia um processo erosivo lá em 2008, quando foi vendido, eles não deveriam responder por ele,
Que quando eles compraram já estava. Já né? tinha sido instalado. Entendeu? Eles teriam, né, na minha opinião, eles teriam que acionar, independente da compra e do acordo que foi feito, ou sequer a PRAD, né, que é assim que a gente chama, eles deveriam ter feito essa solicitação ao poder público da participação da restauração do PRAD naquela região. Por quê? Porque não foram eles os culpados. Sim, sim. Né? E muita gente culpa eles de não terem resolvido, mas realmente não é fácil resolver aquilo ali. É um problema de anos, né? É um problema não dá para resolver. Gigantesco. Pra você ter ideia, na última chuva que nós tivemos, e que houve movimentação de solo ali, que foi exatamente no núcleo e chegou mais perto da rodovia, né? Só naquele trecho ali, só o solo que foi movimentado chegou a 45 mil metros. Meu Deus. Cúbicos. É muita coisa. É muita terra. É muito solo. Porque ele já está mais ou menos com 20 metros. Né? Em alguns trechos ele dá 20, outros dá menos. Tal, mas ele já está a quase 20 metros. De profundidade. De profundidade. Então, qualquer movimentação que tenha é muito solo. E todo ele, o solo, a gente fez vários estudos já ali, já vem fazendo há muito tempo. O último estudo que a gente fez foi no ano passado, no final do ano, né? E o solo está totalmente fragilizado. Sim. Tanto que se você for lá no local, inclusive eu indico que não vão, já pedi inclusive que seja feito isolamento da área para a segurança de que todos. É perigoso, né? O solo está todo muito perecível, tá? Então, a qualquer momento a gente pode ter, tá? É claro, estamos na época de seca, isso facilita que não aconteça nada. Sim, sim. Mas qualquer chuva ali, a gente tem muita área que está totalmente solta. E arriscado, né? É muito risco. Olha, tem muitas participações aqui e eu quero mandar um abraço para o pessoal. Moisés Alves, ele pergunta: quem vai bancar a conta de, segundo ele, 80 milhões para a drenagem? Bom, a Nete, ela pergunta: então não tem solução para Vossoroca? Vamos lá. Um abraço para minha amiga Lindalva, que também tá mandando boa noite. Gosto muito. Ô, Lindalva, tô com saudade, viu? Precisamos marcar um café. Mas deixa eu mandar logo aqui mais um aqui da NET. A NET diz assim: e como vai ficar o viaduto? Aí, ó, você vai ter que responder um bocado de coisa aí hoje, né? Outra coisa, a Vossoroca está sendo criada no final do Valparaíso 2. Ah, outra Vossoroca. Você sabe dessa também? Sim. Que está no Valparaíso 2, que desce para o Pacaembu. Já estão colocando aviso com cones avisando que vai desmoronar. Ó, então exatamente. Tem mais uma Vossoroca no Valparaíso 2. Não, são várias. Só em Valparaíso tem algumas, né? E realmente essa aí, a gente também está acompanhando ela, realmente não está legal não, viu? Estamos ali com ela bem problemática. Tá assistindo aqui uma pessoa que eu acho que você deve conhecer, né? Vamos lá. Grande Engenheiro Solano escreveu, aspas: Elisângela Lima Solano. Essa aí é especial. Para tudo. Olha, a chefe tá na área. Dona Elisângela, é isso? Por favor, mande aí uma, né? Agora é necessário sério, parar tudo. Produção, prepara aí uma música de fundo aí. Então. Prepara tudo aí. O meu amigo Solano vai mandar aqui um oi aqui especial para Dona Elisângela Lima Solano. Fale aí quem é a Dona Elisângela para nós aí, nossos espectadores. Dona Elisângela Lima Solano é a responsável de estar aqui, né? Essa é a minha companheira aí agora completando 20 anos, né? 20 anos estamos completando. Também. Agora mês que vem. Mês que vem completando 20 anos. E eu devo a ela tudo isso aí. Beijo no coração, te amo demais. Você é a verdadeira mulher da minha vida. Beijão. Beijo para as crianças também. Crianças estão tudo grande, mas... Como é o nome dos meninos? Então, tem o Eduardo que está lá no Guará e as duas moças que estão aqui, né? E Ana Clara e Maria Valentina. Beijo no coração também. Obrigado por vocês
serem a minha família. Sou muito honrado e abençoado, viu, Jaimilson? Parabéns, parabéns. Você merece. Parabéns, dona Elisângela. É muito gratificante ter o Solano aqui conosco, viu? Muito obrigado. E obrigado pelo alvará, né? Para deixar o... Olha, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Anderson Soares, nosso presidente. Eu vou abrir aspas, que ele mandou uma pergunta, sabe? Ixi. Ele mandou uma e é uma pergunta... nós vamos sair um pouquinho fora da curva aqui, mas já a gente volta no Vossoroca. Ele diz assim, abre aspas, sabemos que a campanha política acabou. Ele reconhece. Como você enxerga ainda a essa altura do campeonato a política partidária predominante? Deixo claro aqui que estou torcendo muito pelo sucesso de Valparaíso, sob o comando do nosso prefeito, que mandar um abraço para o nosso prefeito Marcos Vinícius. A associação está à disposição para ajudar o governo em políticas voltadas ao setor produtivo. Garanto que estamos prontos e com excelentes profissionais e pioneiros. E sobre o processo erosivo, estamos à disposição para auxiliar no diálogo e o apoio à comunidade e ao comércio. O Anderson não tá pegando leve não, viu? Tá, olha, vou falar pra você. O Anderson hoje veio afiado, né? Hoje ele tá pegando pesado mesmo. Bom, eu acho que, como ele falou bem, a campanha acabou, né? Acabou no ano passado e a gestão tá aí. A gente tem que governar para todos. Tem que governar para todos, independente do que foi a campanha, né? E no primeiro dia, eu dei parabéns para o Marcos Vinícius como prefeito, né? E acredito que ele pode fazer um excelente trabalho, né? Ele precisa de uma equipe, né? A gente percebe que ele ainda está montando uma equipe, então precisa de pessoas realmente que o cerquem e que dê essa garantia para ele. É necessário a gente olhar a cidade como um todo, né? A gente não pode olhar as pessoas pela campanha, né? Porque a campanha acabou e as pessoas precisam de transporte. A gente está tendo aí uma novidade, né? O projeto Vai de Val. Vai de Val, que a gente tem que falar as coisas boas, assim como a gente tem que falar das coisas que estão faltando. E temos que parabenizar. Esse projeto foi iniciado agora, esses dias, e já está dando certo, as pessoas estão utilizando, e a gente vê falando muito bem. Então a gente parabeniza. Agora as pessoas precisam, né, ter segurança, as pessoas precisam ter saúde, né, as pessoas precisam ter escola. Então, é necessário que se junte, tá? Ele não está sozinho, ele tem um apoio, não só da Cival, como o Anderson falou, mas ele tem um apoio, entendeu, da população, porque ele é o gestor, ele é o proprietário da chave dessa cidade. Então, ele tem que governar para todos, e não pode esquecer ninguém, né? E as pessoas estão pedindo, estão clamando isso. A cidade está precisando muito disso. Nós estamos aí com o 5º mês de gestão, né? E a máquina pública, ela precisa realmente andar. Eu acho que está faltando muita coisa, claro, a gente percebe, tem ajustes a serem feitos, mas eu tenho certeza que ele quer fazer um serviço, ele quer fazer um trabalho realmente de prefeito, e a gente tem que apoiar. E, prefeito, parabéns mais uma vez, volto a falar isso, e nós estamos aqui, né? Nós somos Projeto Cidade, independente de qualquer opinião partidária, nós temos que olhar para a cidade, né? E isso sim é fazer com que a cidade cresça. Muito bem, eu preciso... Não vou responder mais do Anderson não, viu? Anderson, você tá... eu preciso falar essa aqui, aspas também, e deixar um registro aqui muito especial, porque essa declaração aqui, de todas as que eu já recebi aqui, eu tenho que ler. Isso aqui eu sou... Vamos lá. Sou obrigado, sou forçado a ler, né? Registrar aí que a
a pergunta do Moisés, né? Moisés lá do Unimorar, né? Registrar aí a participação da Nayara, da Nete, né? Parabenizando sua família, parabenizando Solano, né? O Anderson diz: o que é isso? Tem umas duas aqui na manga. Mas essa daqui eu tenho que registrar. Escreveu a nossa ouvinte de hoje, né? E tá aí assídua, assistindo até agora. Obrigado pela audiência. Abre aspas, ela escreveu: te amo. Tamo junto. Dona Elisângela Lima Solano. Muito obrigado. Passado aqui o recado ao vivo da Dona Elisângela Lima Solano. Obrigado pela audiência, Elisângela. Bom, mas voltando aqui para Vossoroca, e aí trazendo aqui uma pergunta do Moisés, lá do Unimorar. Obrigado, Moisés, pela audiência. Ele falou em 80 milhões. Eu não sei, é isso mesmo? Qual é o valor para consertar aquilo ali? E quem vai pagar essa conta? Então, vamos prosseguir, falar sobre a Vossoroca, né? E essa pergunta eu acho que vou deixar ela para o final. O que você acha? Aguarde, fica aí até o final, que nós vamos responder já já. Enquanto isso, o patrocínio todo especial da Valentina Construtora. Você vai comenta aí, hashtag Palavra Franca, você vai concorrer a um chaveiro da Valentina Construtora. E também apoio da Soltel Telecomunicações, programa Palavra Franca. E amanhã, como é que está a programação para audiência pública? Então, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade, Gemilson, e convidar todos que estão aí, tá? E também divulguem isso. Amanhã nós temos uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, né? Que foi levantada pela nossa deputada Leda Borges, né? E ela fez esse convite também para que eu pudesse comparecer e levar essas informações, poder esclarecer o que é o fenômeno, como ele está acontecendo e até onde ele já chegou, né? E as características dele. E a gente vai estar lá amanhã para tentar colaborar com isso, para trazer realmente a participação não só da comunidade, é importante, por isso que é audiência pública, sim, mas é um chamamento para todas as autoridades. A gente precisa da participação das autoridades, não só DF, não só Goiás, não só municipal, mas também federal. E aí, amanhã, 10 horas, lá na Câmara dos Deputados, a gente inicia essa audiência, né? E quando eu falo isso, Gemilson, a gente tem que falar de BR, né? Sim. Aqui nós temos a rodovia BR-040, muitos não sabem, mas ela também nasce a 050, né? Todas as rodovias federais nascem aqui no DF. Olha aí. Curiosidade, o mapa rodoviário ele foi feito a partir do momento da capital federal e todas as rodovias nascem aqui. Uhum. Né? E aí, aqui também nasce a 050. Né? E ali em Cristalina, quem conhece bem, quando vai para sentido Catalão, você já vai para 050. Elas se dividem. Se dividem. Uhum. E quem vai ali para Paracatu, já vai pela 040, sim. Até Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de uma das rodovias mais importantes do Brasil. Sim. Tá? Nós estamos falando de uma rodovia que diariamente passam por ela mais de 400 mil veículos. É muita gente. É muita gente. E é muita carga. Sim. Desses mais de 400 mil veículos que transitam diariamente, a gente fala entre 20% a 40% de veículos de carga. De diversas cargas, todo tipo de veículos, tipo, né? De agropecuária, né? De todo tipo, né? De grãos, de materiais, de equipamentos, de tudo. Uhum. Tudo passa por essa rodovia. Tudo que você pensar. E essas variáveis, tem dias que a gente tem mais veículos, as pessoas até percebem isso. Uhum. Tem dia que tem um movimento maior de veículos de carga, tem outros que tem um movimento menor. Por isso essa variável entre 20% a 40%. Então você imagina a gente pegar uma rodovia dessa importância,
Porque ela não é importante só para o Valparaíso, Sim. ela não é importante só para o DF, ela não é importante só para o Novo Gama, Cidade Ocidental, Lusiânia, Cristalina. Ela é importante para o Brasil. Do Brasil. Né? Ela conecta o norte, o centro-oeste, o nordeste, ela conecta com o sudeste, com o sul. Então, nós estamos falando realmente de uma rodovia extremamente importante. Então, se a gente tiver que parar essa rodovia, e nós não temos opções aqui, Sim, sim. Eu não sei o tamanho do prejuízo. Da confusão que vai ser. O tamanho do prejuízo. Não é as pessoas que não vão conseguir chegar no seu trabalho. É o Brasil, parte dele vai parar. Porque é muito volume. É muito volume de carga que tem aqui nessa rodovia. E isso as pessoas não se atentam, né? Grande parte. Então a gente tem que trazer essas informações para que exista a consciência plena de que uma tragédia que é comprometer essa rodovia realmente, e hoje nós estamos a exatamente 13 metros, eu falo 14, mas são 13 metros e 70. 13 metros e 70 a margem da cratera. Da rodovia da cratera. Mesmo? 13 metros apenas. Então, assim, é algo muito preocupante, né? Então, sempre foi se empurrando isso, sempre foi se empurrando, e nada fez. Nós tivemos uma audiência pública também no município. O chamamento foi feito pelo nosso ilustre amigo, né, vereador Roberto Martins. Um abraço, meu amigo Roberto Martins. Um abraço. E tem que parabenizar ele, né? E aí foi feito o convite também para a gente participar dessa audiência pública, a qual foi muito boa, muito importante. Inclusive os proprietários vieram, né, participaram. Tivemos a presença da deputada federal, da Leda Borges, o deputado Cristóvão, né, deputado estadual, e todos os vereadores, diversas autoridades, o próprio prefeito, que também estiveram presentes. E ali a gente deixou muito claro, né, ou a gente faz alguma coisa, e tem que ser agora, ou a gente pode padecer realmente de uma tragédia. E isso não é só parar, porque no momento que essa cratera aumentar, a gente ainda tem um comprometimento da vida humana, é o risco, né? São vidas que passam ali a todo momento, e pode acontecer a gente ter vidas ceifadas por causa de uma falta de atitude. Infelizmente, a gente teve que ouvir, e aí aproveito inclusive mais um tema, tá? Para que vocês que estão acompanhando, Valparaíso não tem, Jaimilson, defesa civil. É mesmo. Uma população chegando a 250 mil habitantes, e nós não temos, né, fundado nessa cidade a defesa civil, tá? Então existe um grupo, né, dentro da cidade, inclusive da segurança pública e demais interessados, e eu gostaria de fazer o convite para outras pessoas também participarem. Eu fiz esse chamamento, inclusive no dia da audiência, para o nosso prefeito, Marcos Vinícius, que nós precisamos, junto com a Câmara de Vereadores, instaurar, né, a nossa defesa civil. E aí a Defesa Civil de Lusiânia, né, se manifestou e disse que teria verba, teria condições de poder fazer alguma coisa. E infelizmente o que foi passado, né, é que só poderia ser feito, né, alguma coisa se realmente acontecesse uma tragédia. E aí eu acho que não é assim que as coisas acontecem, né? A Defesa Civil, ela é uma entidade que ela é feita exatamente para evitar as tragédias. Pois é. Não é para ela entrar nas tragédias. Não é para ficar esperando a tragédia acontecer. Não, ela é exatamente para prevenir que aconteça. Deus. Então ouvir isso de uma entidade tão séria, tão respeitada, para mim realmente soa muito mal. Eu acho que as nossas gestões públicas, as entidades, as instituições precisam realmente ter mais seriedade, precisam realmente entender o problema que está acontecendo
E aí chamo também a atenção do DENIT, né? Porque pela distância nós já estamos falando da faixa de domínio da rodovia. Então já se envolve também o DENIT, tá? E não só o DENIT, mas também se envolve o TCU, que era o responsável pela privatização, né? Que ficou responsável pela privatização quando teve. E está agora esse impasse, porque está sendo, né, devolvida a rodovia e não devolve, né? Mas hoje a posse dela, pelo que me parece, é do DENIT, né? De volta, né? Voltou para o DENIT. Então, DENIT, autoridades do DENIT, é importantíssima a participação dos senhores. Os senhores sabem que realmente é crítico e precisa realmente da participação. Vamos lá, tem pergunta? Rapaz, tem um texto aqui, tem um jornal aqui para você responder. Nossa. Mas, nosso tempo já foi embora. Você tem que voltar de novo. Você volta aqui semana que vem? Fazer segundo tempo. Tem que vir. Satisfação total. Evaldo, obrigado aí pela participação, mas ele mandou aqui 7 perguntas. Eu vou ler uma aqui e vou deixar as outras em aberto, porque eu tenho um motivo para chamar ele de novo, né? Então, o que acontece? Mas antes eu queria lembrar que você falou um número interessante, a 13 metros da BR, correto? Correto. Porém, e aí quem está me assistindo vai lembrar, antes da BR tem uma marginal. Aí eu pergunto agora, a 13 metros da BR e da marginal, a quantos metros? A da marginal está a mais ou menos 3 metros. Meu Deus, 3 metros? Uma chuva leva? Sim. Rapaz. Inclusive eu solicitei, já conversei com o nosso querido secretário de Meio Ambiente, né, nosso amigo Tadeu. Tá, conversei com ele sobre o assunto, falei que era imprescindível, né, que a gente fizesse ali o bloqueio, tá? Mesmo estando na época de seca, né, a gente pode ter chuvas sazonais nesse período e geralmente tem. E, assim, é uma área, assim, de risco. O risco ali está muito grande mesmo. Ou seja, tinha que tirar aquela marginal dali. Infelizmente, não é tirar. A gente precisa não ter trafegabilidade. Tá? Porque existe o risco. Proibir o tráfego ali. Ali, infelizmente, né? Porque ali é muito usual, né? Sim. Porque, na verdade, assim, eu vou aproveitar aqui, já que a gente... Não, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, é o jeito. Nossa, tinha um projeto, gente. Tinha um projeto, eu tinha que falar desse projeto. Há mais ou menos 12 anos atrás, a gente estava na gestão ainda da Lucimar, professora Lucimar, né, a qual também abriu as portas para a gente na gestão, né, com a pessoa do nosso amigo também Berilo. Né, na época nós tínhamos a secretária de infraestrutura da cidade, que era a Cíntia. Você lembra dela? Sim, Cíntia Borges. Cíntia, sim. E aí se buscava uma solução para Valparaíso. E aí, numa reunião, não sei, a Cíntia falando sobre isso, eu falei, não, Cíntia, peraí, eu tenho. eu já fiz esse projeto. Ela falou, não acredito. Eu falei, já tem alguns anos que eu venho fazendo isso aí. Né? E nós apresentamos uma verdadeira solução que inicialmente, qualquer solução, gente, primeira coisa, drenagem pluvial. Sim. Então passava primeiro pelas drenagens pluviais, uma solução, a criação das marginais leste e oeste, ou seja, tanto do lado da direita ou da esquerda da rodovia, né? E todo um sistema, tá, para fazer com que as pessoas que fossem se locomover, também com viaduto, lógico, mas que fosse locomover na cidade, elas poderiam ir de um lado para o outro sem precisar pegar a BR, que hoje é um dos grandes gargalos. Sim. Por exemplo, ali na etapa A, quando você sai da etapa A, não tem como ali sempre estar no gargalo, porque você tem um grande fluxo entrando na rodovia, você tem uma parada de ônibus e você tem os carros que estão vindo de Valparaíso, da cidade ocidental, Lusiânia, e o fluxo é imenso. Então, solução para tudo isso foi feita no projeto. E, infelizmente, foi
uma coincidência, né? Na próxima vez eu posso até trazer o projeto para vocês poderem ver. Não, vamos combinar aqui, quarta-feira que vem, tá? Pode ser. Gente, ó, pessoal, devido ao horário, nós vamos ter que terminar, mas quarta-feira que vem, tá assistindo aí o Solano, o Etevaldo mandando boa noite, Jefferson Faz, nosso amigo MC7, né? Um abraço, Jefferson Faz, obrigado, Etevaldo, a Nayara. Gente, é muita pergunta, mas quarta-feira, topa? Até pra gente Fechado. continuar o papo e falar sobre o resultado lá da audiência pública. Pronto. Né? Uma das perguntas que o Etevaldo fez sobre a questão das responsabilidades. Como você já respondeu, no caso aí que era da terceirizada, que agora voltou pro DENIT, então a pergunta da responsabilidade ficou com o DENIT agora, né? Sim. Até então, né? Sim, foi devolvido para o DENIT. E aí as outras perguntas eu vou deixar anotado aqui, quarta-feira que vem a gente responde, tá bom? Mas agora, eu quero deixar o programa para você fazer suas considerações finais e convidar o povo amanhã, 10 horas, audiência pública com a deputada Leda Borges na Câmara Federal. Por favor. Então, a gente vai ter essa satisfação de poder participar de uma audiência pública lá na Câmara. E vocês estão todos convidados. Quem não puder deslocar até a Câmara, que é ali uma área pública, todo mundo pode ir lá, tá? Mas se quiser e não tiver condições de ir até o local, vai acessar por link, coloca a TV Câmara, vai conseguir acessar, entendeu? Tem vários links aí que o pessoal fez. Então acompanhe, gente, é importante, tá? É a nossa cidade, o comprometimento é da cidade principal, né? É claro, é uma rodovia de extrema importância para o contexto rodoviário de cargas no Brasil, mas Valparaíso é a primeira cidade a parar. Sim. Né? Porque depende daquilo ali. Então, a gente precisa realmente resolver esse problema e a gente vai estar lá para debater isso, para trazer as autoridades também que vão estar presentes. Então, participem. Quem faz a diferença, né? E aí eu vou usar aqui Castro Alves, né? O povo só não consegue o que o povo não quer. Boa. Né? E é isso, agradeço a presença de todos aí, tá? Um grande abraço a todos e fico à disposição. Quarta-feira. Marcado. Fechado? Ó, gente, pessoal que tá aí, a gente vai começar na quarta-feira que vem pelas perguntas, tá bom? Que a gente vai deixar anotado. Mas quarta-feira, Romerito, Nayara, Etevaldo, Anete e Companhia Limitada. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Vamos continuar essa entrevista quarta-feira que vem. Você já traz o projeto também para mostrar aqui para o pessoal, sim. tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, eu estarei com ele. Tchau, pessoal.